olha só isso aqui. Nós temos aqui uma forma diferencial, né? Então, isso aqui é o meu m, e o meu n é só menos 2, né? Então, se você pegar aqui, calcular o m em relação a derivada do m em relação a y, bom, não, esse aqui não tem y, dá zero a derivada, esse aqui não tem y, dá zero a derivada, e a derivada dá menos 6 aqui então, né? Por outro lado, eu tenho lá que o n vale 2. Então, se eu pegar a derivada do n em relação a x, vai dar zero. E naturalmente que essas duas coisas aqui, o my é diferente do nx. O my é diferente do nx. Então, quando isso acontece, e eu estou interessado em transformar isso aí em uma diferencial exata, eu procuro por um fator que eu vou multiplicar nos dois membros, que é um fator integrante, do tipo daquele de linear lá de primeira ordem, né? Cada fator desse que você multiplica tem um propósito. Então, nesse caso aqui, o propósito é fazer com que essa forma diferencial seja uma diferencial exata. Então, o que nós vamos multiplicar nos dois membros? Veja bem, eu preciso multiplicar aqui o meu fator integrante, eu preciso que ele não dependa das duas variáveis, né? Eu preciso que ele seja uma função só de uma variável, ou que seja só uma função de x ou só uma função de y. Então veja, uma maneira de você saber isso é você descobrir o que dá aqui o my menos o nx dividido por n. É de se esperar que isso seja uma função somente de x. Então, se você pegar o my menos o nx dividido por n, olha, my está aqui o my, que é menos 6, menos o nx está bem aqui, que é 0, dividido por n de neném, o n de neném vale menos 2. Então, vai ficar com menos 6 dividido por menos 2. Então, pronto, quer dizer então que isso aqui me dá uma função que eu posso encarar isso como uma função de x. Poderia ser mais um 0 vezes x aqui, né? Isso é uma constante. Constante tudo bem. O que não pode é a função ser de função de duas variáveis. Isso não pode. Então, o meu fator integrante aqui no caso, o meu mi de x aqui no caso, ele vai ser e elevado à integral de my menos nx dividido por n dx. E nesse caso aqui vai ficar então e elevado à integral, my menos nx dividido por n deu 3. Então vai ficar 3 vezes dx. Isso aqui vai ficar a integral de 3 vezes dx, é 3x. Então vai ficar e elevado a 3x. Quer dizer que, olha só, eu acabei de encontrar que o fator integrante é o e elevado a 3x. Quer dizer que o que eu vou multiplicar nos dois membros é o e elevado a 3x. Esse é o papel do fator integrante, né? Então vamos lá, hein? O papel desse fator integrante é fazer com que a minha equação diferencial, que não era uma diferencial exata, passe a ser uma diferencial exata. Então veja bem, eu vou multiplicar os dois lados por e elevado a 3x, né? Então se eu multiplicar por e elevado a 3x, multiplicar por e elevado a 3x, o que está de lá? Então vai ficar assim, 10 menos 6y mais e elevado a menos 3x multiplicado por dx. Depois menos 2, vou multiplicar aqui também por e elevado a 3x. E depois dy. E depois aqui eu vou pegar o zero aqui e vou multiplicar por e elevado a 3x, que nem precisaria escrever isso aqui, né? Porque vai dar zero. Vai ficar e elevado a 3x vezes zero. Mas eu vou colocar isso aqui em destaque para você lembrar do papel desse fator, né? Vamos agora fazer essa multiplicação aqui, esse com esse com esse e esse com esse. Vai ficar assim então, né? Olha só. Depois que eu multiplicar aqui, nós vamos ficar assim, com 10
vezes E elevado a 3x menos 6y vezes E elevado a 3x. Eu estou multiplicando essa exponencial vermelha por todas as parcelas aqui. Aí quando você pegar o E elevado a 3x e multiplicar pelo E elevado a menos 3x, você vai adicionar os expoentes. Aí 3x menos 3x dá 0. Fica E elevado a 0 que dá 1. Então vai ficar assim, ó, mais 1 vezes dx aqui. E depois aqui menos 2 vezes E elevado a 3x vezes dy igual a 0. Bom, agora vamos dar uma checada se o meu fator integrante fez o papel dele. O papel dele era transformar uma forma diferencial que não era exata em uma forma diferencial que é exata. A forma diferencial é exata quando essa expressão aqui é a diferencial de uma função de duas variáveis. E eu vou saber isso se eu olhar aqui. Ó. Aqui eu tenho meu novo n, que eu vou chamar de m barra. E aqui eu tenho meu novo n, que eu vou chamar de n barra. E eu quero saber se o m barra y é igual a n barra x. Então eu venho cá e calculo, ó, m barra y. Eu vou derivar isso aqui tudo em relação a y. Então esse aqui não tem y nele, dá zero a derivada. Esse aqui tem um y. Então eu vou derivar o y em relação a y, dá 1. O que não é y está multiplicando é constante. Então vai continuar ali, vai continuar assim, ó, menos 6 é elevado a 3x. Esse é o my. Agora o nx. O nx, ó, n barra aqui x, você vai derivar isso aqui em relação a x. A derivada da exponencial é a própria exponencial, vezes a derivada do expoente. A derivada do expoente dá 3. Com o 2 que já está lá, aqui vai ficar assim, menos 6 é elevado a 3x. Olha, então pronto, ele cumpriu o seu papel, né? O papel do fator integrante aqui era fazer com que essa igualdade acontecesse. A igualdade aconteceu. Lá na DO linear de primeira ordem, o fator integrante tem a função de transformar o primeiro membro na derivada de um produto. Aqui é de transformar isso aqui, que é my igual a nx. Então, com isso, como essas coisas aqui são iguais, eu posso dizer que isso aqui é a diferencial de uma função de duas variáveis. Então, com certeza, eu posso dizer assim, ó, que existe z igual a f de xy tal que, deixa eu escrever assim, tal que f de xy igual a c define y como função de x e é solução dessa equação diferencial, porque essa função aqui tem a característica que a diferencial dessa função de duas variáveis, aí vamos lá de volta ao cálculo 3, isso aqui vai dar a derivada em relação a x vezes dx, mais a derivada em relação a y vezes dy. Então, essa diferencial, essa expressão aqui é a diferencial de alguma função. É a diferencial de alguma função. Eu tenho que encontrar quem que é essa função. Agora, se ela é a diferencial de alguma função, então quando eu derivar em relação a x, vai ter que dar isso aqui. E se eu derivar em relação a y, tem que dar isso aqui. Então eu tenho um sistema aqui que eu tenho que resolver, né? Olha só, a derivada em relação a x tem que dar como resposta aquilo que está escrito ali, ó, 10 é elevado a 3x menos 6y é elevado a 3x mais 1. A derivada em relação a x tem que dar essa expressão aqui. E a derivada em relação a y, ela vai ter que lhe dar como resposta isso aqui, essa parte de cá. Menos 2 é elevado a 3x. Desse jeito aqui. Então, você agora pode escolher que qual lado você vai começar. Você vai começar integrando essa aqui em relação a x ou integrando essa em relação a y. As duas formas de você fazer, de você trabalhar aqui, vai levar você para o mesmo lugar. Aí a questão é só de gosto mesmo, tá? Então, olha só, vamos começar com esse menorzinho aqui. Esse de baixo aqui. Aqui só está falando que não precisa resolver, que é só mostrar que ela é exata. Sim. Mas vamos aproveitar que nós estamos aqui no caminho e vamos treinar isso aqui. Realmente lá para aquele momento lá, eu queria que o menino fizesse isso aqui só.
porque eu queria saber se ele sabia essa questão do fator integrante aí. Mas vamos aproveitar que a gente está fazendo exercício e vamos resolver isso aqui. Então veja, aqui ó, a derivada em relação a y, deixa eu copiar de novo aqui. A derivada em relação a y tem que dar menos 2 e elevado a 3x. Está bem aqui embaixo. Agora, eu vou integrar os dois membros em relação a y aqui, né? Então, integrando os dois membros em relação a y, aí, integral disso aqui em relação a y, já que foi derivado em relação a y, você vai integrar em relação a y, vai dar só f de xy, igual a integral disso aqui todinho, ó, menos 2 e elevado a 3x, mas em relação a y. Em relação a y, isso aqui tudo é constante. Então, a constante vai sair da integral, vai ficar a integral de dy. Integral de dy é y. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, menos 2y vezes e elevado a 3x mais uma constante. Só que essa constante aqui, ela pode ser uma função na variável x, já que você está desmanchando o que a derivada em relação a y fez. Então, como você está derivando o que a derivada em relação a y fez, você pode ter uma situação dessa. Então, veja só onde é que nós chegamos aqui. Ó. Nós chegamos que f de xy, eu já tenho ela, a metade dela construída. F de xy é menos 2y vezes e elevado a 3x mais c de x. E agora, o que eu preciso aqui? Eu preciso achar esse c de x aqui. Para eu achar o c de x, eu preciso usar a informação que eu não usei ainda. E eu não usei o fato de que o fx, olha aqui do outro lado aqui, ó. Eu não usei esse fato aqui ainda, que o fx tem que me dar como resposta 10 vezes e elevado a 3x menos 6y multiplicado por e elevado a 3x mais 1. Eu não cheguei nisso ainda. Ó. Eu preciso que essa constante aqui faça com que isso aconteça. A derivada em relação a x tem que dar isso aqui tudo. Bom, então vamos comparar as duas. Eu venho aqui em cima e encontro quem que é a derivada em relação a x aqui. A derivada em relação a x, vamos lá, vou derivar em relação a x. Bom, a y é constante, né? Eu vou derivar só o e elevado a 3x, que dá o próprio e elevado a 3x multiplicado pela derivada do expoente. A derivada do expoente dá 3. Então 3 vezes 2 aqui dá 6. Vai ficar assim, menos 6 y multiplicado por e elevado a 3x. E depois mais a derivada disso aqui em relação a x. Eu estou pegando essa função que eu tenho aqui e estou derivando ela em relação a x. Então vai ficar assim, c' de x. Veja que eu tenho duas derivadas em relação a x. Essas duas têm que dar a mesma coisa, têm que retornar a mesma coisa. Então aqui, derivada em relação a x dá isso, derivada em relação a x dá isso. Comparando as duas, eu vou escrever o quê? Que isso que está aqui, ó, que menos 6y vezes e elevado a 3x mais c' de x, essa expressão que está aqui, tem que dar a mesma coisa que essa expressão que está aqui. Então tem que dar a mesma coisa que 10 vezes e elevado a 3x menos 6y vezes e elevado a 3x mais 1. Então compara as duas agora. Compara as duas agora. Vamos ver se dá para cancelar alguma coisa aqui. Dá para cancelar. Ó. Essa aqui com esse aqui dá para a gente cancelar. Mas um tá negativo. Os dois estão negativos. Mas tem tá, um tem igual que- no meio, né? Ah, Se eu tá, adicionar essa expressão Mas aqui é nos igual. dois membros, some tudo. Então, vai ficar só assim, ó, c' de x igual a 10 e elevado a 3x mais 1. Bom, mas c' de x é a derivada de c em relação a x. Se eu integrar nos dois membros, aí eu desmancho o que a derivada fez. Se eu integrar nos dois membros, se eu integrar de lá e integrar de cá, eu vou obter assim, ó, que c de x é a integral de 10 vezes e elevado a 3x mais 1, integral disso aqui em relação a x. Aí você lembra que aqui é uma parcela, então você integra uma e depois integra a outra separadamente. Então vamos ficar assim, com c de x igual, ó, integral de e elevado a 3x. Todo mundo sabe, né?
10 vezes E elevado a 3x sobre 3. É isso mesmo. Então vai ficar assim, 10 vezes E elevado a 3x sobre 3. Aqui, depois integral de 1 em relação a x. Integral de 1 em relação a x da x. Então, esse c de x que estava faltando ali em cima, você acabou de encontrar ele aqui embaixo. Então, conclusão, a função que você está procurando, ó, f de x, y, é igual, na verdade, ó, é o que já tinha lá, menos 2y vezes e elevado a 3x, mais o c de x, que é o que está aqui, ó, mais 10 terços de e elevado a 3x mais x. Isso aqui igual a c, ou seja, é uma curva de nível dessa função aqui, né? f de x igual a c me dá uma relação entre x e y, onde se eu encontrar diferencial nos dois membros, do lado esquerdo eu vou ter a diferencial dessa função aqui, que dá precisamente a função que eu tenho ali no começo, né? O meu m barra e o meu n barra. Pode fazer os cálculos aqui para você ver se não dá certinho. Então a solução, inclusive nesse caso em particular, é até possível a gente encontrar a solução explícita, porque só tem um yzinho aqui só, né? Então dá pra gente achar qual é a solução explícita. Veja bem, eu quero isolar o y aqui. Se eu for isolar o y, eu vou subtrair esse e esse nos dois membros. Aí vai ficar assim, menos 2y é elevado a 3x, igual ao c, que já estava de lá, menos 10 terços de e elevado a 3x, menos x. Esses daqui vão aparecer do lado de lá. Aí eu quero deixar o y sozinho, né? Bom, para deixar o y sozinho, basta eu dividir aqui por 2. Vou colocar colorido, vai? Basta eu dividir aqui por 2 e elevado a 3x. Por menos 2 e elevado a 3x. Porque aí esse menos 2 com esse menos 2 cancela, esse com esse aqui cancela. Aí tem que fazer a mesma coisa de cá, né? Ó, vai ficar aqui menos 2 e elevado a 3x. E aqui embaixo também vai ficar menos 2 e elevado a 3x. E aqui também vai ficar menos 2 e elevado a 3x. Então, no final das contas, você vai ficar com o y isolado. Ó, o menos 2 cancela com menos 2, a exponencial com a exponencial. Aí você vai ficar assim, com y igual... Aqui a constante vai continuar... vamos colocar esse aqui primeiro, ó, deixa essa constante por último. Esse menos preto com esse menos vermelho dá mais, né? Aqui, simplificando aqui, ó, 2 e 10, ó, 2 por 2 dá 1, 10 por 2 dá 5. Então vai ficar 5 terços, olha lá, ó, 5 terços. Esse e elevado a 3x de cima com o e elevado a 3x de baixo cancela. Então vai ficar somente 5 terços. Somente 5 terços. Desse outro lado de cá, esse menos preto com esse menos vermelho dá mais. Então vai ficar assim, mais x dividido por 2 vezes e elevado a 3x. Pronto, já coloquei esse. Tá faltando só colocar esse aqui agora. Aqui mais com menos dá menos. Vai ficar assim, menos c dividido por 2 vezes e elevado a 3x. Pronto. Deixa eu só dar uma checadinha aqui para ver se não tem erro nenhum. Esse cancela com esse com esse. O e com e cancela. 10 dividido por 2 dá 5. Menos com menos dá mais. Está aqui. Aqui. Aqui menos com menos dá mais. Ficou x dividido por 2 elevado a 3x. Está certo? C. Aqui é menos mesmo. Está certo. Tá certo. É isso mesmo. Pronto.